Paz do Senhor, irmãos, vamos continuar lendo aqui. Na segunda epístola de Paulo, segunda carta, né, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. A vinda de Cristo será procedida de manifestações do anticristo. Vamos ver que Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Segunda carta, epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1. Vamos ler ele todo, tá, irmãos? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, aqui já fala que não era para estar perturbado com isso, esperando nem pelo espírito, nem se fosse pela palavra, quer por epístola, né? Como de nós, né? Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, não era para eles ficar perturbados com isso, né? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Que não era para estar perturbado, né? Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, e o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer ser Deus, né? Querendo aparecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Ele está falando que Cristo ainda dizia que esse filho da perdição, ele tinha que vir. Então ia haver algo que eles chamaram de apostasia naquela época, que esse filho da perdição ia vir. Então tinha que acontecer isso antes da vinda de Cristo, do Messias, né? Antes da vinda dele. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então Jesus já falava desse filho da perdição, desse homem que seria levantado para esta guerra e se assentaria e querendo se aparecer Deus, ia sentar na cadeira de Deus dizendo ser Deus, né? No trono de Deus lá em Jerusalém, né? O templo, né? Dentro do templo, né? E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Ele ia ser manifestado no tempo dele, né? Então não adiantava eles ficar pensando ou ali, afoitos que fala, né? Perturbados, né? Com o espírito, por carta ou epístola, o que fosse. Então eles não podiam estar perturbados, eles tinham que esperar essa apostasia acontecer naquela época lá. Porque já o mistério da injustiça opera. Então a injustiça operava lá a todo canto, né? A injustiça ela operava naquele tempo grandemente, né? Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ai, que glória! Isso ia acontecer naquela época, né? Toda a palavra já vai falando que a justiça de Deus ia acontecer com a vinda de Cristo lá, né? Que era aquilo que aconteceu na época, por eles não terem aceitado o Messias, né? A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Então, isso ia acontecer mesmo, ia estar acontecendo isso daí, ó. A essa cuja vinda, que ele ia vir,
era seguido de eficácia de Satanás com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, aqueles que viviam naquela época não aceitaram mesmo o Messias, né? E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Então, eles iam ficar crendo a mentira. Eles iam continuar crendo que Messias, o verdadeiro, não tinha vindo ainda, né? E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Desculpa aí. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, nós estamos santificados, né, do Espírito, a fé da verdade, que é Cristo, né? Cristo foi a verdade, e eles ficarão aí pelo erro, né? Vão tendo esse engano desse erro, operação do erro que fala, para continuarem crendo na mentira que Messias não veio, né? Talvez é por causa disso que muitos aqui no Brasil ainda creiam que Jesus voltará, né? Então eu também ficava na expectativa, porque a maneira de ler é o que ensinavam a gente que ele ia vir, que assim que ia vir, que havia um juízo, né, na terra, e que muitos seriam arrebatados, né? E pela palavra da verdade aqui, que foi deixada para nós, a gente já vai aprendendo que não, né? Precisamos sempre examinar, né? E cada um ter com o seu Espírito de Deus e ver que o Messias já veio, né? Nós não devemos entrar na operação do erro dos irmãos. Eles crêem lá, os irmãos judeus crêem que o Messias ainda vai vir. Então, eles creram lá que Messias não era aquele, certo? O nosso Messias já veio. Isso é passado para nós aqui no Brasil e continuamos aí esperando porque os irmãos judeus esperam. Mas, na verdade, o nosso Messias, o Filho de Deus, já veio, já está tudo consumado, tá? Não tem condenação. Quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Vamos ler aqui a carta de João agora. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, e já a última hora. E como ouvistes, que vem o anticristo também, agora muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, aquele tempo já estava sendo já a última hora. Alguma coisa já estava acontecendo muito grave naquela época, né? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, muitos irmãos não são todos de nós, né? Os escolhidos, o eleito, né? Os chamados. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E Yahshua é o Cristo, é o Messias. Quem nega? Temos que prestar atenção, né, irmãos? Porque, meus irmãos, isso já acontecia lá naquela época, né? Há 2000 anos atrás. É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Então, os anticristos é aqueles que se opõem, né? São os diabos que se opõem, né? Como dizem os irmãos judeus, os diabos.
Qualquer que nega o filho também não tem o pai. E aquele que confessa o filho tem também o pai. Então temos que crer que o filho veio, o Messias veio. Como então crer no evangelho? Como então seguir a sã doutrina? Temos que crer que o Messias já veio. Está tudo escrito. É só procurar, tá? Começa aí de... deixa eu falar para os irmãos aqui onde começa. Que aí fica fácil dos irmãos estar estudando a sã doutrina, né? Estava marcado aqui, mas eu acho que eu já desmarquei. Um pouquinho. Que aí facilita os irmãos estar lendo aí. O que é a sã doutrina? Entender o que é a sã doutrina que Cristo veio nos deixar. Passou para Paulo está passando para a gente. Começam a ler aí, irmãos, Atos, o livro de Atos. Livro de Atos em diante, né? De Atos em diante. Aí pode ir até Pedro. Pode ir até Pedro, tá? Porque aí tem Hebreus, Tiago, Hebreus e Pedro, né? Pode ir até Pedro, né? Entendendo essa transição que estava acontecendo naquela época. Foi escrito para a gente estar lendo e aprendendo, né? Então isso foi escrito por eles, é os únicos escritos, né? Por enquanto que a gente tem nas mãos. Então é aprendendo com eles, tá? Vamos aqui à carta de Pedro, onde já a gente estava. E continuando aqui. 1 João, versículo 2, continuando. Capítulo 23, versículo 23, tá? Qualquer que nega o filho também não tem o pai. Aquele que confessa confessa o filho, tem também o pai. Oh, glórias, né? Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez. Ele nos fez essa promessa, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Muitos estavam enganando os irmãos lá, com fábulas e conversas, dizendo que eles tinham que se circuncidar, né? Então era muita discussão, né? Discussão sobre essa parte aqui, que eles queriam que eles praticassem as práticas judaicas, né? Então, esse era um engano, então não podiam, tinham que crer no Messias e fazer, cumprir a sã doutrina, né? Seguir a sã doutrina, porque foi deixado essa sã doutrina de Deus para a gente estar seguindo. E a unção que vos recebesse dele, fique em vós, ninguém tira. Essa unção que a gente recebe de 2000 anos para cá, né? Quando nascemos, nós já fomos predestinados, né? Então essa unção que a gente tem hoje, falando da época que a gente tem agora, né? Fica em nós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Como, né, a doutrina nos ensina, assim a gente tem que permanecer. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então eles sabiam já que eles não iam ser confundidos, que eles estavam firmes, e eles sabiam qual era a vinda, né? E quando ele viesse, eles saberiam que era a vinda dele, né? O juízo, né? De Deus. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, só da gente buscar e aprender a sã doutrina, a gente está buscando aqui a verdadeira justiça. Então, a gente tem que praticar a verdadeira justiça, né? Porque o Pai quer de nós que nós cuidamos das viúvas, dos órfãos e dos necessitados.
E na nossa volta não podemos ver e deixar os irmãos passando necessidade, né? Nós temos que ajudar, porque nós somos filhos de Deus. Essa é a diferença entre os cristãos e os evangélicos de hoje que a gente vai estar vendo, né? Pela palavra a gente já vai estar com os olhos sem escamas, já vai estar entendendo. Porque é isso que Deus quer. É que nós nos amamos uns aos outros. Esse testamento que Cristo confirmou, né? Esse mandamento que Cristo confirmou, sem eles não tem como fazer os outros. Entendeu? Porque se você não ama o próximo, o seu irmão, se você não ama, não tem como praticar os outros mandamentos. Agora, o que a gente vê por aí é totalmente diferente. Então, a gente vê o amor de muitos esfriando, né? A gente não vê, apesar que tem muitos irmãos maravilhosos, tem irmãos aí que mesmo estando sendo ensinados dessa maneira, eles praticam a caridade. Porque é isso que importa. Nós não temos que dar dízimo. Nós temos que, sim, amar o próximo e ajudando as órfãos, as viúvas e os necessitados. Pessoas que realmente estão precisando de irmãos. Então, aqueles irmãos que podem ajudar, tem que fazer isso, porque foi o que Cristo mandou, o Messias mandou fazer, né, em cumprimento. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele está ali confirmando os 10 mandamentos, não é verdade? Porque sem esses dois não tem como fazer os outros. Então tem que permanecer e melhorar e evoluir e prosseguir para que o Pai nos dê as nossas bênçãos, né? As nossas bênçãos aí pelo caminhar, né? São bênçãos maravilhosas que recebemos dele, não é verdade? Então, todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Os filhos de Deus. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 1. De 1 João, tá? Os filhos de Deus. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Hoje somos chamados de filhos de Deus. Nós não somos os servos. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Assim como ele era, eles veriam, né, ao Messias. Assim como o veremos. Assim como ele o veremos espiritualmente, né, irmãos? Essa maravilha, essa bênção de Deus que aconteceu naquela época. Deus trazendo juízo sobre o povo, né? O seu povo, os judeus. E qualquer que nele tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, purificando é não matar, não roubar, não mentir e, né, outras coisas que os irmãos alguns já sabem e outros têm que aprender por si mesmo, né? Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, quem é cristão não pode cometer esse tipo de pecado. Os pecados da carne, que é a nossa luta até o fim, tá? Essa é a nossa luta até o fim, até o dia da nossa morte, tá? Esse é o pecado que ficou, porque aquele pecado de Adão e Eva já foi aniquilado na cruz, né? Qualquer que permaneça nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Então, aqueles que pecam, né, não cumprindo ali os 10 mandamentos, né, que principalmente amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todos e tudo. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem segue a Cristo são justos,
né? Quem comete o pecado é do diabo, certo? É esse opositor aqui, o acusador, né? O diabo é o acusador, Satanás é o opositor, né? Que se opõe a tudo que é de Cristo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras dele eram aqueles mandamentos de 613 leis lá, né? Tudo aquilo lá eram as obras do diabo, porque isso condenava a todos. Condenava a todos. Naquela época era condenado a todos. Eles... Por isso que Cristo se manifestou, por isso que Deus manda Cristo, né? Um Messias. Acontecia coisas horríveis naquela época, horríveis. Prosseguindo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, quem ama o seu irmão, quem ama o próximo, é de Deus. E quais são as obras que tem que fazer? É ajudar os irmãos, os órfãos, as viúvas e os necessitados. Que maravilha. Simples. Simples. Igreja somos nós. Já somos batizados da cruz para cá. Não precisamos de outro batismo. De lá para cá, nós já somos batizados. Cristo nos batiza, não é? O Messias nos batiza, Yahshua. Ele que escolhe e batiza, tá? E cada um tem o seu momento de ser batizado, né? Então, é por nascimento. E aqueles que manifestam o Espírito de Deus, já estão mais evoluídos. Então, com essa pregação das sãs doutrinas, já vão começando a entender o que é que Deus, por que é que Deus manda um Messias, não é verdade? Para cumprir tudo isso. Mas era para os judeus também, os irmãos judeus tá também fazendo isso, mas pela operação do erro não vão fazer, tá, irmãos? Então é simples, não é cargo, ninguém tem direito de colocar cargo sobre nós. Cristo já tirou tudo isso, tá? Então leia essa doutrina, tá bom? Os irmãos vão estar entendendo a maravilha, a graça, a verdadeira graça. Essa verdadeira graça, tá? Fica na paz do Senhor a todos e até o próximo vídeo, né? Se o Pai me permitir, né? Para estar passando para os irmãos aí essas leituras, tá bom? Lembrando os irmãos que cada um tem que ler e entender a sua doutrina. A sã doutrina é maravilhosa. Agradeço ao Pai Eterno por ter aberto meus olhos, né? Por eu não estar mais indo assim nessas instituições, né? Que só nos levam ao engano, né? Ao engano na verdade. Mas se os irmãos passarem a ler, e os irmãos que são estudados, doutores aí, os irmãos teólogos, né? Ajudando também, passando isso e vendo isso, isso vai ser mais fácil de estar explicando para os irmãos. Porque são 2000 anos aí de atraso, né? Apesar que aqui o Brasil é um bebê perto de outros países, né? Dos irmãos dos outros países, mas que a gente venha aprender a sã doutrina, né? E vivemos a verdadeira graça que Deus veio nos dar. Amém? Até o próximo vídeo.